Olá, bom dia. E hoje a gente vai ter uma convidada super especial, que é a minha querida professora Graciela, e a gente vai falar sobre geoterapia. Oi, Ah, Graci, tudo certo. Olá, tudo bom certo? dia. Bom Tudo? dia. Tranquilo, imagem e som? Estamos tudo Tudo bem? certo, tudo certinho. Pelo menos para mim tá certinho. Que Quem tá bom. assistindo é que pode dar um ok pra gente, né? Se tá tudo certo, né? Fica atento aí. Bom Tudo dia, certo, obrigada. Cibele. Primeira coisa, muito obrigada, Graci, né, por tirar o teu tempo aí para a gente participar, para participar comigo, né, dessa jornada sobre as práticas naturais, né? E eu tenho procurado trazer sempre pessoas bem confiáveis na área, que é para as pessoas realmente perceberem o quanto essa nossa área é séria, né, e com quanto a gente realmente faz isso, né, com qualidade. E exatamente porque a gente atende pessoas, né? A gente não trabalha com coisas, e nem com papéis, né? Apesar de que a gente usa os papéis, mas, né, que as práticas são direcionadas às pessoas. Então, essa é a minha intenção principal, né, de todas essas lives, né? E eu gostaria que tu te apresentasse, né, minha pupila querida. Então, bom dia, né? Eu quero te agradecer o convite pela live. Eu acho que o teu propósito maior é nobre da tua parte em trazer essa questão de olhar as práticas integrativas como algo muito sério, que não é apenas aplicar uma técnica para avaliar, aliviar um sintoma, né? O contexto de saúde é muito maior por trás de tudo isso, né? E as práticas vêm com esse intuito. E quando tu falas assim, com relação ao tirar esse tempinho, na verdade eu digo que é um investimento desse tempo. É necessário discutir sobre isso, é necessário a gente aprofundar o conhecimento sobre isso e trazer a visão um pouco mais ampla do que apenas a aplicação daquela prática, né? Te agradeço muito em estar aqui. Acho que é um momento super especial de a gente estar discutindo com alma sobre o assunto. E ainda mais vindo de você esse convite que a gente sabe da seriedade, do propósito, do comprometimento com a prática, do comprometimento com a profissão. É um prazer estar aqui, né? Muito E obrigada. aí, vou me apresentar um pouquinho então, né? Isso, agora sim. Eu sou Graciela, eu sou graduada, minha graduação é em enfermagem e obstetrícia, né? Iniciei a minha área de enfermagem já em 91. 93, 91 eu estava fazendo, né? A área da saúde já começou em 91 com patologia clínica, então desde então sempre tive interesse pela área da saúde, né? E nesse caminho, na universidade, né, o meu acesso às práticas integrativas foi já no primeiro semestre, né? Conheci uma professora que se dedicava muito para a acupuntura na época, medicina chinesa e os cuidados com as práticas integrativas, né? A professora Vera, uma professora famosíssima na universidade. E foi ela que me mostrou os caminhos das práticas integrativas, né? Tivemos acesso a muitos, poucos estudos na época, mas muitos resultados observados com o que ela fazia, né? Então tive a oportunidade de começar na área por aí. Nós tínhamos um ambulatório na época na universidade, que era de assistência aos alunos e à comunidade acadêmica externa, e que só trabalhava com as práticas integrativas. Então fui eu lá, né? Primeiro semestre da universidade, comecei curiosa sobre o assunto, comecei a me integrar ali com a equipe e, enfim, o caminho foi longo desde então, né? Então, desde 93, tenho me dedicado muito às práticas integrativas de uma forma geral. E claro que a medicina chinesa é um dos caminhos da parte de racionalidade médica que me ajuda a trazer as práticas integrativas como recurso para tratamento, pensando no raciocínio clínico, né? Não só o nosso ocidental, mas na medicina chinesa como base. Então, eu acabei a graduação, logo depois acabei trabalhando na área, sempre focando, estudando sobre o assunto, até que fui honradamente, né, chamada para dar aula na naturologia, onde acabei mergulhando cada vez mais nas práticas integrativas, né, onde eu te conheci, onde pude ter acesso a você e muitos profissionais que hoje nós temos ainda contatos extremamente polidos, né, no assunto, que tratam com muita seriedade, que levam muito essa área a sério, né? E Uhum. estamos aí. Não sei mais o que de repente você precisaria saber, mas pelo menos me apresentar como professora, como enfermeira, né? Sou pesquisadora na área, atuo hoje em consultório clínico só com a medicina chinesa e Uhum. as práticas integrativas, entre elas a GEL. E é uma Enfim, das únicas, e eu acho que é uma das únicas profissionais
pelo menos que eu sei no Brasil, que escreveu sobre geoterapia, né? Tu tem 2 livros na área, né? De Tem 2 livros na geoterapia. área. Isso, foi um trabalho bastante difícil no início, porque nós não tínhamos muito conteúdo a respeito. Tinha Aham, alguns livros que tinham alguns capítulos, sim, né? E pouco se fazia, se explorava sobre as pesquisas, né? Então, em 2007 lancei meu primeiro livro, baseado nas práticas, na prática clínica, nas experiências sim. clínicas mesmo, né? Uhum. E aí, em 2013 veio o segundo livro, que a gente está sempre ampliando e revisando, que é Aham. exclusivo sobre a argila. Não tem outro assunto no meio dela, né? Fala puramente sobre a geoterapia. E só para quem, algumas pessoas já estão aqui, mas eu tenho muitas pessoas que assistem pela gravação, até pelos horários, horário de trabalho, etc, né? E, então, assim, ó, as pessoas que vão assistir e que já sabem do meu trabalho, tem uma das práticas que eu faço com geoterapia que foi desenvolvida pela Graciela, que é aquela massagem desintoxicante, né? Argila. Então, Ah, que legal. muitas outras terapias que a gente aplica, muita gente aplica, muitas pessoas. Mas a desintoxicação feita pela geoterapia que eu faço foi a Graça que desenvolveu. Então, tá aí ó, o convite para quem quer fazer uma baita de uma desintoxicação. É uma das melhores coisas que a gente pode fazer, eu, pelo menos, acredito, com a geoterapia. Né? Que Então, legal tá saber aí. que você usa essa prática. Uma metodologia que foi totalmente estudada, foi para estudo, foi para Foi. pesquisa. E é Uhum. uma prática excelente. Isso. Não só para não é só uma desintoxicação física, na verdade, né? É também um processo de desintoxicação emocional, eu digo, né? Ela dá Exato. uma diferenciada no Uhum. teu estado de saúde. Exatamente. Porque, assim, ó, dentro do nosso trabalho, a gente, depois, mais no final, eu gostaria que tu falasse sobre isso, mas depois eu vou te perguntar lá no final de novo. Mas que a gente sempre que a gente vai trabalhar com as práticas naturais, não é simplesmente ir trabalhando o sintoma, né? O sintoma, o analgésico, eu acredito que faça isso de uma forma muito mais rápida, né? Mas o que a gente vai buscando sempre é o que está por trás desse sintoma, né? E na causa das questões, né? Que é o nosso intuito também com as práticas naturais, que é o nosso caminho, que é a nossa entrada, né? Para nessas pessoas sem precisar sacudir muito, sem precisar provocar mais dores, né? De uma forma paulatina, de uma forma suave, mas que a gente faz isso com muita seriedade, né? Então, o Graci, eu gostaria de tu falar um pouquinho para começar assim, o que é a geoterapia, né? Porque apesar de muitas pessoas às vezes têm ainda dúvida, o que é isso, né? Então, assim, o que é a geoterapia, assim, para que ela serve, né? De uma forma, eu sei que tu tem livros, 2 livros, então tu pode ficar aqui falando o dia inteiro, mas de uma forma um pouquinho mais resumida para a gente poder. Eu tenho várias questões aqui que a gente gostaria de esclarecer. Tá. Então vamos lá. A geoterapia, ela é o uso da argila medicinal para intervenção da saúde. Por que se destaca, né, porque não é argiloterapia? Na verdade, o próprio termo argiloterapia também pode ser utilizado como recurso para explicar que é a gel, né? Qual é a diferenciação que a gente fez ao longo do tempo para isso? A argiloterapia você pode apenas utilizar para uma dor ou para um tratamento de pele ou para questões muito específicas, sintomatológicas, Uhum. sindrômicas. A geoterapia entra num contexto um pouco maior. Ela é o uso da argila para tratamento de questões de saúde. Porém, ela integra informações que vão além da queixa do paciente. Ou seja, você tem que trazer o contexto de emocional, alimentação, sono e repouso, ou seja, o estilo de vida dele faz parte do procedimento da geoterapia. Não há como, por exemplo, o que você trouxe ali, não há como a gente entrar numa massagem desintoxicante se a gente vai Uhum. apenas fazer, porque é uma questão física. O contexto mexe com muitos canais, processos emocionais, enfim, vai um pouco além, né? Então, a geoterapia, num modelo mais simplificado, é o uso da argila medicinal. Só que ela tem ramificações. Você pode usar apenas para estética, num processo sistêmico ou num processo sintomatológico. Uhum. Então, essas são as 3 vertentes que a gente pode utilizar, né? O estético é o moderno que a gente fala. Então, em Uhum. resumo, é isso. Tá? Usamos a argila para tratamento. Ok. E assim, ó, quando a gente fala em argila, a argila é, digamos, barro medicinal. Ele tem que ser testado, né, para ser geoterapia e para ser aplicado em pessoas.
né? E também tem cores, né? As argilas têm cores diferentes. Cada cor tem uma função, ou a gente pode estar misturando as cores também. Tu pode explicar um pouquinho sobre, pelo menos, o que é a principal de cada uma delas? Ou se, né? Que cores que tem, ou as cores que são mais utilizadas. Uhum. Bem, para ser argila, ela tem uma característica granulométrica que ela é muito fininha, que a gente fala que existe um tamanho específico, né? Então, não é areia, não é resíduo, ela é um pó muito fininho que se caracteriza como argila, que a gente fala que é uma estrutura cristalográfica que são muito restritos como parecendo um pó, né? Que a gente fala que é o 0,4 microns de tamanho. E cada argila, ela tem uma estrutura geológica diferenciada. A que nós utilizamos para procedimento de tratamento em saúde é o que a gente chama das categorias das hidromicas, ou monte-morilonita. O nome é complicadinho, mas é um perfil de argilas que é utilizado para isso. Por que eu destaco sobre isso? Porque nós temos vários tipos de argilas, mas nem todas têm uma boa diluição em água. Para a gente tratar uma argila que ela seja compatível com a frequência que a gente quer gerar no corpo, que a gente consiga migrar íons da argila para a pele, a gente precisa de uma argila que seja compatível e bem hidratada, né? Que tenha um tempo de repouso no corpo, enfim. E essas características dessas argilas, dependendo do solo que deu origem a elas, também tem toda uma série de alterações de estruturas, de elementos minerais agregados a ela. Por isso que nós temos, por exemplo, as cores das argilas diferenciadas. Não é só pelo mineral, né? Na verdade, é pelo pH do solo, é pela estrutura cristalográfica que veio, a rocha, né? Que ela veio oriunda dessa base, e também o próprio processo de oxidação do ferro em contato, né? No processo na extração e na preparação dessa argila. Então, tudo isso modifica a cor da argila. Por isso que nós temos, por exemplo, a argila verde, né? A gente fala, é uma argila mais intoxicante, é a argila que ela atua muito para processos de dores, principalmente de dores articulares, é uma argila mais analgésica. Por quê? Porque todo o perfil dessa argila, essa coloração dela, nos dá indicativos para esse perfil, porque geralmente, a grande maioria dessas argilas tem constituintes mineralógicos que nos ajudam a tratar essas dores. As variações podem ser de a cor verde mais intensa ou mais fraca, mas a gente sabe que num contexto geral, né, na análise química, a grande maioria tem determinados elementos que nos ajudam a tratar essas dores. Por isso que a gente fala, cada argila, sim, tem um efeito. Apesar de a base cristalográfica ser igual, as variações das cores dão a elas características diferentes pela presença justamente desses minerais, pela alteração, a soma, né, dessas reações desses minerais no organismo. Então, quando tu perguntas assim, qual é a diferença entre elas, né? Por exemplo, nós temos várias colorações. A verde mais analgésica, a preta mais anti-inflamatória, a branca é aquela que todo mundo gosta de usar bastante para clareamento da pele, porque ela tem um efeito, né, de captação, facilita muito, além da hidratação, uma resposta muito rápida, mas ela também tem um efeito sobre a captação de resíduos, que ajuda a pigmentar a pele. Nós temos, por exemplo, a rosa, que ela tem um efeito mais hidratante. Porém, todas as argilas têm o que a gente chama de carga eletromagnética, porque, na verdade, são argilas, elas são vivas, que eu digo, né? Eles emitem uma frequência de onda compatível com o que a nossa célula pode captar e o nosso corpo responde a esse estímulo, né? Não é apenas um efeito de troca de íons. Ela tem uma carga elétrica de resposta e, por trás de tudo isso, ainda temos a cromoterapia associada à argila, né? Porque a frequência de onda da própria cor emite um determinado estímulo celular e que isso também vai nos ajudar na resposta do nosso tratamento, né? Ou do nosso organismo ao tratamento. E a ação que ela tem no organismo? Assim, aquela troca que faz, né? Eu me lembro muito, e quando eu falo da argila, eu sempre te cito, né? Olha como a professora Grace falava, né? E como que é essa ação? Porque, assim, ela faz efeito no organismo. A gente aplica, ela faz aquela troca, né, da energia perniciosa para energia saudável e tal. Mas, assim, ó, tem alguma ação que ela age? Tem alguma coisa que tu possa explicar, assim, de uma forma que nós leigos podemos entender? Tu falas sobre o mecanismo de ação, Isso. que eu entendo que tu
Isso. Vamos lá. Assim como todo recurso que a gente tem de massagem, né, da Reflexo, que você também trabalha muito com isso, Uhum. os aromas, nós temos vias também pela geoterapia, só que é totalmente dérmica, né? Tirando a parte da ingestão das argilas, que isso é uma outra questão muito, muito cautelosa, né, para ser discutida, mas Sim, a argila em si, quando você prepara a pele, que não é apenas aplicar em cima, né, você tem o sim. processo de preparação Uhum. da pele, você prepara o campo de atuação com esses íons, com essa textura, dessa massa da argila, né? Primeiro há uma preparação da pele e também da própria massa de argila. Quando ela entra em contato com a pele, nós temos ativação de vários receptores na pele. Tátil, térmico, tudo isso vai interagir com a argila, né? Além Uhum. disso, nós temos a migração de íons da argila em direção à pele e também os que estão na pele em direção à própria argila, que é o que a gente fala de uma maneira bem simplificada, né? Essa migração de íons, ela só acontece, que é o primeiro processo que a gente fala de desintoxicação, ou de troca de carga elétrica da argila com a pele ou a pele com a argila. Nesse Uhum. contato da argila e da pele, nessa primeira camada, a gente tem o que a gente chama de processo de troca de íons, de calor, de temperatura, né, que a gente fala que é o processo de hidratação. Na verdade, a hidratação ela não acontece da argila em direção à pele. A migração de íons, quando você coloca a argila numa determinada área da pele, existe um material muito rico ali, e o corpo reconhece como um material extremamente rico para extrair dali alimentos. Uhum. E da mesma forma, o organismo reconhece um ambiente ali propício para a troca de estímulos, vamos, né, colocar numa linguagem mais prática, né? Então, ali fica um local onde você tem uma migração de íons para a pele, pele para argila, só que só vai acontecer esse processo de migração se a gente tiver um ambiente bem hidratado, não só da argila, mas da própria pele. Então, o que acontece com o corpo? Há uma migração de líquidos para a camada mais superficial do organismo, que é o que faz esse processo interno de hidratação em direção à pele. Para que haja migração desses íons, para que haja essa desintoxicação, para que haja uma estimulação linfática dérmica, né, para a gente conseguir fazer essa troca. Por isso que a gente fala, começou a fazer o tratamento com argila, nós precisamos da hidratação do indivíduo. É o primeiro mecanismo de desintoxicação do organismo. Uhum. Então, você ativa indiretamente a desintoxicação. Aí é um primeiro momento, né? Um dos primeiros caminhos. E tudo isso é muito ajudado pela frequência eletromagnética que a própria argila induz, né? Ocasionada pelas estruturas cristalográficas que cada argila tem, podendo ser mais rápida ou menos rápida de acordo com a cor da argila, por causa da frequência de onda que aquela cor reflete para o corpo. Uhum. Legal. Tá. E tu falou até, quando tu estava falando da argila, tu falou, deu o exemplo da branca para clareamento, né, da pele, que muita gente usa, tem muita gente que usa mais para estética mesmo, né? E assim como para o rosto, também para o corpo, o que eu percebo e que me choca muito é quando as pessoas deixam ela seca, deixam ela secar, craquelar. Isso é saudável? Não. Primeira coisa, o que troca com a pele é a argila que está em contato direto com a pele. Essa camada superficial, e sempre eu indico em sala de aula, né? Nunca utilize uma argila com mais de 2, 3 centímetros. Não há necessidade. Você está jogando material de ouro fora, você está jogando um conteúdo fora, né? Um material caro, bem, natural, que a gente precisa também preservar. Porque a troca, ela acontece ali no primeiro centímetro. Mais que isso, ela não acontece. Né? Então, a migração toda ocorre por ali. Quando você deixa secar, e aí vem o que eu, né, comentei há pouquinho, quando você deixa secar essa argila e craquelar no rosto, no corpo, o que acontece? Toda aquela migração de íons ou resíduos que a argila estava ligando ali na estrutura dela, segurando nesse processo de terapia, ela devolve para a parte superficial da pele. Por quê? Porque só há troca quando há hidratação da argila. É o mesmo que você pegar a argila pura e aplicar na pele. O que vai acontecer? A migração de íons? Não, porque eu preciso de um veículo aquoso e bem hidratado para migrar em direção à pele. E por isso que eu também tenho que preparar a pele para poder facilitar a entrada. Porque essa nossa pele aqui, com esse nosso manto hidrolipídico, justamente, é uma barreira de proteção. Então, há necessidade dessa preparação. Então, quando você devolve, quando você deixa secar, você devolve tudo aquilo que você acabou de retirar. Ou seja, você irrita a pele. E aquilo que estava diluído antes de você aplicar a argila se concentra justamente naquela região que está em contato com a argila.
Então você Uhum. acaba irritando. Aí a sensação de coceira, que alguns inadequadamente dizem, ah, mas é bom, está ativando a circulação sanguínea, na verdade está irritando a sua pele com resíduos que você acabou de concentrar. E um outro erro que você traz, que isso é bem importante, né, Cirlei, é o uso de spray para tentar hidratar a parte superficial da pele. Olha, Uhum. a parte externa não está trocando, você está hidratando aquilo que você está vendo. Para facilitar depois a remoção, até vai te ajudar. Sim. Só que o processo de troca aconteceu ali, na primeira lâmina com a argila. Depois Uhum. disso não acontece. Né? Então, isso realmente é algo que a gente precisa rever. Isso aí. É uma questão É, estrutural, é química, né? Não é uma questão de cuidado, né? É químico. exatamente. E às vezes, ao invés de ajudar, está prejudicando, né? Exatamente. Tá fazendo efeito até contrário, né? Então, por Exato. isso que é importante quando as pessoas procuram ou querem fazer um tratamento, quero fazer um tratamento natural. Aquele barrinho que tu usa, aquela argilazinha. Não é assim que se fala, né? Se você está falando assim, é porque tu não tem seriedade, ou tu não está acreditando que realmente isso é uma coisa muito séria, né? Então, é por isso que a gente tem sempre de novo, né? Procure alguém que entenda, que saiba, não fique vendo videozinho e passando, né? Utilizando de uma forma tão inadequada, porque daí não faz efeito, né? Como eu vi num programa de TV uma vez, assim, né? De uma empresa aí bem famosinha, né? Que falando e as pessoas né, dando depoimento contra. Olha, eu fiz tratamento, não adianta, não ajuda, não sei o quê. Daí a pessoa teve o bom senso de perguntar, e como que você fez? A pessoa foi falar o processo e pensei, claro, como é que vai funcionar isso, né? As coisas podem funcionar se elas são feitas de uma forma correta, né? Então, senão não adianta, né? Não vai Exato. funcionar. Então, eu Não vi tem uma metodologia, né, que precisa ser organizada, precisa ter entendido o contexto disso, né? Porque senão você uhum, não vai ver o efeito, né? E aí se torna mais uma técnica banalizada. Não se exato. foi a fundo em forma de Mais atuação, né? uma. Aprender. É. Exato. E uma outra questão que tu falou, que também é meio, também entra um pouquinho nas polêmicas, né? É de ingerir a argila, né? Existe essa questão da ingesta de argila, ela realmente vai fazer algum efeito? Como é que é? O que que é? Qual é a tua opinião? Silvei, existe sim a ingesta da argila. Para ingerir a argila, essa argila precisa realmente, ela precisa ser muito pura, né? Como inclusive a argila aplicada no corpo, mas ela precisa ser avaliada qual é o propósito, os elementos minerais que ela tem no organismo e que medicações que esse paciente toma. Nós já temos Uhum, alguns estudos que mostram que há interações, que a argila pode, se alguns elementos, alguns íons da argila podem sobrecarregar o organismo e podem, inclusive, inibir a ação de alguns medicamentos. Como tudo é química, e a argila é uma estrutura química, apesar de ser cristalográfica também, mas é uma estrutura que não deixa de ser química, né? Mas é uma estrutura que está ali e está interagindo com o teu corpo como remédio. Eu sempre digo, a argila é um remédio, assim como o alimento é um remédio, né? Então, a uhum, gente tem a argila em contato com o corpo, já é um baita medicamento, já é um baita tratamento, e a gente precisa tratar isso com muita seriedade. O consumo de argila, há pouco tempo atrás, foi muito utilizado para ajudar em processo de emagrecimento, principalmente a argila verde. Por quê? Porque a argila verde, quando a gente passa na pele, ela tem o efeito de remover a gordura. Logo, uhum, se eu tomar a argila verde, vai também me ajudar a eliminar a gordura do organismo. uhum. Entende? E isso virou um auge, assim, você não encontrava mais argila verde para consumo e para tratamentos de processos de saúde, porque estava todo mundo tomando argila. Tem que ter um tempo de aplicação, tem que ter um cuidado de aplicação, tem formas de absorção dessa argila, tem formas de preparação da argila, tem várias apresentações, né? Seja em água, cápsula, bala, inclusive água de argila, mas o pó puro, né, precisa muito do contexto da preparação dela. Está associado a algum Sim. outro elemento, algum veículo e ali por diante, né? Então, nesse momento, assim, já que tu me perguntas, né, tu é a favor ou contra, né? Eu sou contra o uso não acompanhado, né? Para te Certo. ter noção, eu trabalho Uhum. com argila já, né? Atuação com argila já faz 30 anos. A gente não faz uso com todos os pacientes. Raramente a gente faz o uso. E geralmente muito controlado, temporariamente feito e muito bem selecionada a argila. Sim. Né? Então, é um cuidado que você traz, isso acho que é extremamente relevante
discutir sobre isso de uma forma muito criteriosa. Tá. Então, mas tem muitos locais no corpo que a gente pode estar utilizando, né? Tu pode citar alguma coisa pra gente? Assim, aonde pode ser aplicado? Ou por quanto tempo? Só para descontrair agora, né? Tu me falou assim, são várias regiões no corpo que a gente pode aplicar, né? Eu lembrei da época que estava dando aula de geoterapia na universidade, lá nas primeiras turmas, e que sempre a gente precisava de algumas pessoas, né, para modelo, né? E uma dessas vezes eu acabei chamando meu marido e eu falei, preciso de um interagente para os meus alunos, mas a aluna aproveitou, passou argila no corpo inteiro dele, não tinha lugar que eu não enxergasse a pele, né? Mas enfim, foi uma situação até engraçada depois, mas era um processo de desintoxicação, ela acabou se empolgando, enfim, um trabalho depois para tirar essa argila. Mas para poder te falar assim, né? Há várias regiões no corpo que a gente pode aplicar e tudo entra aí a questão da gelterapia como processo. Quando a gente fala da gel, você entra num campo um pouco mais sistêmico, é onde a gente seleciona a área que você quer trabalhar. Então, por exemplo, o Rafael está presente aí, né? Beijo, Rafa! Ele foi Sobrou para ti. Os maridos sempre são nossos cobaias. Então, o que acontece? Assim, nessa parte da geoterapia, onde a gente fala sobre... existem 3 possibilidades de a gente aplicar. Sindrômica, sistêmica ou apenas sintomatológica. Se a gente vai trabalhar com um processo, por exemplo, sindrômica, vamos colocar aqui um caso de fibromialgia, né? Uhum. A gente vai levantando com a paciente quais as áreas que ela sente mais, apesar de ser uma dor generalizada, às vezes tem áreas que ela sente com mais intensidade, onde inicia esse desconforto. Então, a gente pode focar na área de maior desconforto, né? E trabalhar inicialmente a aplicação da argila nessa área, fazendo todo o contexto de tratamento associado por trás, selecionando a argila, enfim. Ou a gente pode aplicar em áreas que a gente fala que são as áreas de memórias. Alguns autores trazem memórias de pele, outras memórias ativas, né? Uhum. Por exemplo, nesse caso da fibromialgia, nós tivemos um estudo clínico onde nós aplicamos argila na região dorsal das pacientes, né? Bem na região onde a gente faz a aplicação da massagem descalcante com argila, trabalhando toda a região de cervical até a região lombar. Um cataplasma que pegasse todo o eixo de coluna. Por quê? Uhum. Porque ali a gente sabe que a gente tem terminais e pontos de acupuntura que ajudam a estimular a função dos órgãos. Uhum. E isso ajuda a alimentar, melhorar a circulação sanguínea, a oxigenação, e vai promover o que a gente quer justamente uma melhora na qualidade de circulação sanguínea, de nutrição muscular, de alívio das suas dores por contratura, por tensão e toda a memória emocional que está por trás dessa fibromialgia. Uhum. Então, isso é um lado que a gente fala que é sistêmico ou sindrômico. Você não precisa aplicar em cima do local da dor, né? Uhum. Outras áreas, né? Uma cólica abdominal ou uma cólica menstrual, você pode fazer aplicação tópica na região uterina, uma argila mais quentinha. Mas você pode também aplicar na região dorsal, que é onde saem os terminais nervosos, os pontos, né, a unificação dos pontos de acupuntura que vão ajudar a nutrir o útero, vão ajudar a ter um processo de relaxamento, né? Aplicação de argila na região do tórax, para uma questão sintomatológica, por exemplo, de angústia, sensação de dor, de pressão no tórax, paciente às vezes que vem extremamente angustiado, querendo chorar, não consegue. Às vezes uma aplicação de uma argila na região do tórax não precisa ser inteira, mas em pontos estratégicos que te ajudem a fazer a estimulação daquela argila, essa frequência de onda que a gente quer naquela área, ajudando a estimular o movimento torácico, a expansão de tórax, uhum. Melhorar a oxigenação, melhorar essa liberação dessas tensões, o choro, né? Uhum. Então, há várias áreas, né? Por exemplo, uma enxaqueca. É muito difícil você conseguir botar uma argila no couro cabeludo, né? Então, nas enxaquecas, geralmente a gente vai para os pontos estratégicos. Então, aonde começou a dor? Começou mais na nuca, começou mais na região temporal, mais na região frontal. Então, a gente usa esses pontos que a gente fala que são pontos de sinais estratégicos, uhum. Para poder acessar o alívio dessas dores, uhum. E ajudar o paciente no tratamento, né? Uhum. Os problemas articulares, por exemplo, aí sim, uma aplicação tópica das argilas nas regiões onde está com dificuldade de movimento ou com dor por causa de artrite, de artrose, edema, uhum. Né? E por aí vai a possibilidade de tratamento com a argila. A gente está falando muito assim de argila, de aplicação e tal, mas como que é preparada? Tu falou alguma coisa da hidratação e tal, mas como que é preparada essa argila, né? Para chegar e aplicar na pessoa.
Como é feita? Basicamente, você precisa do pó de argila e a água. Não há necessidade de outra coisa. Misturar com chocolates, com vinhos, né? Isso é um outro campo, né? Isso é um pouco mais a pessoal que gosta mais da área de estética, né? Com outros elementos, mas é importante que, para ser de fato geoterapia ou argila medicinal, você mistura só com a água. Ou alguns chás que não tem muita gordura na sua base, né? Por quê? Porque a gordura ela diminui e restringe o efeito cristalográfico da argila, ou seja, diminui a frequência de onda eletromagnética, que a gente justamente quando prepara com água e argila quer que aconteça. Então existe uma proporção ali, você mistura a água com a argila numa quantidade onde ela precisa ficar numa textura de um mousse. Então não é só misturar, tem que bater. Por quê? O bater faz com que a gente consiga quebrar algumas ligações químicas dessa própria argila, porque está em meio aquoso, que por si só já vai facilitar essa quebra, mas porque a gente precisa deixar numa textura de quanto mais desestruturada essa argila tiver no processo de preparo, mais a gente vai conseguir íons livres para a gente conseguir fazer a migração para a pele. Íons livres para ficarem aptos a se ligarem com os resíduos que a pele também está liberando, né? Então, esse processo de preparação a gente não tem segredo. É água e argila. Quando a gente mistura óleo, quando a gente mistura outros elementos, a gente não tem o efeito da argila, tá? A gente vai ter o efeito aí, a gente não vai ter o efeito da geoterapia que a gente quer com a carga elétrica, né? A gente vai ter o efeito desses outros elementos que foram agregados à argila. Então vai ser muito pouco de argila que a gente pode dizer que vai ter, né? Porque o efeito, os veículos que são mais oleosos, o veículo de intervenção da argila não é por meio oleoso, é por meio aquoso. Então é onde a gente fala assim, né? Qual é o veículo de um óleo essencial? Ah, é o óleo base tal, né? São os óleos base, né? Sim. Qual é o veículo de uma cromoterapia? Ah, o veículo é a frequência de onda X. Assim é a argila também. O veículo é a água. Quando a gente mistura, a gente tem interferências na propriedade eletroquímica da própria argila. Tá? E a água pode ser qualquer água? Boa! A água ela precisa ser uma água livre de excesso de cloro, né? Então, assim, não é água da torneira. Eu sei que toda água é mineral, né? A gente fala, né? Mas não águas tratadas. A gente precisa de uma água que hoje nós usamos muito o termo mineral para se referir a uma água limpa, potável, né? Nós não podemos usar água de torneira, nós não podemos usar água de chuveiro, nós não podemos usar água de fonte onde ela tem uma concentração muito grande de cloro e defloculantes, né? Ou seja, você tem uma estrutura ali que pode ser irritativa para a pele e um elemento mineral, um elemento, né, químico muito concentrado, que seria o cloro, por exemplo, os outros aditivos. O Grazi, tu me fez lembrar agora, uma vez eu fui dar um curso de geoterapia no interior. E aí, eu sempre falo isso, né? Olha, não pode usar a argila de água de torneira. É só para usar com água, mas não pode ser água de torneira. Só que eu estava completamente esquecida do local onde eu estava, né? O interior, eles não têm água tratada, eles têm água de poço, né? Eles têm água da fonte. Aí as pessoas disseram, mas então a gente tem que começar a comprar água? Aí eu falei, não é bem assim, né? Então, que não seja água tratada. A água de torneira, quando a gente fala, é essa água que a gente está acostumado aqui na cidade. Né? De cidade, exato. A água de interior, a gente tem ali na região de São Bonifácio, Angelina, fontes de água. A própria água termal, uma água que você pode utilizar pura, né? Porque são águas que não têm interferência humana. Exato. Né? Não tem a cloro, né? Uhum. E tem alguma contraindicação para a gente utilizar a argila? Veja, apesar de muitas pessoas falarem, mas tem alergia à argila. A argila está no nosso mundo. A gente foi criado a partir dela. Todos os elementos que tem na argila nós temos. Né? Então, assim, a gente tem que ver. A argila não é capaz de gerar alergia. O que pode estar gerando são produtos que você tem de resíduo na pele quando aplicar argila, que pode, né, provocar isso. Uhum. E assim, não há contraindicação da geoterapia. O que há são cuidados específicos, né? Por exemplo, um ferimento que você quer ajudar no processo de cicatrização, que é um ferimento aberto e profundo. A argila, ela precisa ser colocada na região, mas ela precisa ser totalmente removida depois, porque esses resíduos, como a gente vai fazer, ela vai ajudar a remover
resíduos, né, ou toxinas do Sim. organismo, vai ficar acumulado na região que você não conseguiu retirar. Então, assim, existem cuidados específicos, né, que é o que eu digo. Não aplicar argila direto em cima de local, ferimentos abertos que são profundos, que você não vai conseguir remover totalmente. Uhum. Não aplicar argila em pacientes, por exemplo, gestantes, né? Pode usar argila totalmente. O que a gente não pode deixar acontecer? Se a paciente nunca teve acesso ao uso da argila, é a Uhum. primeira vez que ela vai utilizar, você não sabe da saúde gestacional dessa mulher. E aí, de repente, aplica uma argila na região para poder melhorar, né? Existem aí alguns hábitos, né? Para poder melhorar o calor para o bebê. Não há necessidade de uma interferência nesse momento. Se outros recursos para a gente atuar. Se ela nunca fez uma argila, um período de até 4 meses, deixar para aplicar. É igual a vacina antitetânica, não se faz antes dos 4 meses. Por quê? Porque eu preciso de período de desenvolvimento embrionário, desenvolvimento do bebê. Qualquer coisa que aconteça nessa fase dos 4 meses que você interferiu com a argila, a culpa não foi de qualquer outra coisa que ela tenha feito. Exato. Vai ser da argila, entende? Então, isso Uhum. acaba gerando, assim, muitos desentendimentos da realidade, que é o que a gente só se previne, né? O paciente te conhece bem, tá? Sabe do teu perfil, sabe do teu nível de estudo, De pesquisa, conhecimento. de Sim. comprometimento. Não dá problema ficar, né? Eu tenho pacientes que desde o início já indicam, às vezes, o uso da argila, né? Algumas já até a Uhum. fase final, né? Então, vai muito de acordo com o paciente, né? Temperatura e tudo mais adequado. Mas não há uma contraindicação, assim, cuidados específicos, né? É. De aplicação, tá? Uhum. Legal. E quanto tempo se fica, a gente pode deixar a argila em contato com a pele? É aquela coisa que pode virar à noite? Não, essa é uma outra questão extremamente muito boa, viu, Silvei? Porque há literaturas antigas, né, onde toda a parte de aplicação da argila, ela era extraída, ela era preparada pela própria pessoa, quando no interior, né? E ela era feita numa textura muito grande e a pessoa às vezes precisava Sim. ficar a noite inteira com aquilo. E daí surgiu a história de que tem que passar uma noite inteira. Há necessidade? Não. É Uhum. aquilo que a gente comentou no início, né? A troca de argila ela tem um tempo e um limite de troca, por causa da temperatura do teu corpo, por causa da quantidade de água que está circulando. Então, assim, o tempo ideal é 1 hora, 1 hora e 15. Não há necessidade mais que isso. Em alguns casos, assim, vamos considerar assim, extremos, de um paciente que tem mais idoso, que tem um metabolismo celular mais lento, uma restrição de troca mais lenta. Aí a gente se estende aí, no caso, para 1 hora e meia. Mas tudo vai de acordo com a característica da pele, né? No rosto, por exemplo, não há necessidade de mais de 20 minutos. Começou a secar, retira. Se ela está Uhum. secando, ela está craquelando, já está perdendo a possibilidade de troca de Sim. íons. A carga elétrica que a gente quer que estimule a célula está perdendo, porque não tem mais água como Uhum. veículo indutor, né? E, então, assim, não é uma regra, não é orientado passar a noite inteira, apesar de alguns livros antigos, né? Comentarem, mas aí tem toda uma história por trás disso, né? Que os autores Sim. acabam falando depois, né? E a gente só tem acesso àquele recorte. E esses Uhum. recortes são os problemas, né? Não há Exato. necessidade, você pode fazer a aplicação em torno de 1 hora, tanto que nós no consultório, né? O nosso tempo é de 1 hora no máximo, 1 hora e meia. Então não há necessidade de mais que isso. Se você for observar, 2 centímetros de argila a 3, assim, 2 já é o suficiente, ela vai secar no máximo no corpo, ela já vai começar a mostrar sinais Sim. de secagem 50 minutos, 45. É o tempo que a argila Uhum. deu, né? E é claro, a gente precisa respeitar também o tempo que ele apresentou aquela doença, ou aquela patologia que ele está apresentando. Não queira em uma Uhum. sessão tratar totalmente. Tudo é um processo de observação, de mudança, de dar oportunidade para o corpo também reagir e se manifestar, né? Então não é Tá. apenas deixar a noite inteira que no outro dia vai estar curado, né? É um Exato. processo realmente 1, 2 horas, tá? 1 hora e meia, já está excelente. Tá. E qual é a frequência que a gente pode estar utilizando a argila? É todo Bom, dia, uma vez por semana, uma vez por mês? Boa. Existem alguns, quando o processo é crônico, tá? Que não apareceu óbvio de um dia para o outro, a gente pode fazer a aplicação da argila. Geralmente eu peço para que dê um espaço mínimo de 72 horas, tá? O ideal é 1 vez por semana, porque principalmente quando você atua com um tratamento sistêmico, para que dê tempo de o corpo reagir, Sim. desintoxicar. É como se a gente vamos tratando as feridas, dá o tempo para o corpo reagir e criar, né, uma nova pele sobre o processo. É a mesma coisa com a geoterapia. Se a gente fica botando muita argila, não dá nem tempo de a pessoa observar as reações que teve. E a própria argila também tem, o corpo tem um tempo de reação. Então não há necessidade de correr com o tratamento. Uhum. De 7 em 7 dias é o ideal. À medida que o paciente vai evoluir, passa o tempo para ele. Sim. Porque o corpo
precisa ser autônomo, né? A cada 15 dias, depois 30 e por diante. Quando é um processo agudo, aí sim é uma condição que geralmente eu digo, você pode fazer a aplicação da argila como se fosse um medicamento, já digo um antibiótico, né? Às vezes a cada 12 horas e a cada 24 horas, mas que isso não se exceda a 5, 6 dias. Já é muito, né? Então, assim, o mínimo de espaço, 72 horas, para uma condição mais crônica, né? Que o ideal seria 7 dias. Para uma condição aguda, o mínimo de intervalo, 12 horas. Para uma condição, né, que precisa ser tratada com mais frequência, nos casos, por exemplo, que a gente fala de um ferimento aberto, eu preciso tratar com argila. Se eu consigo remover completamente, eu consigo botar argila em cima. Senão a gente colocar ao redor do ferimento, porque a ativação da circulação, da migração, a estação de todos os recursos que a gente precisa que a argila provoque na pele vai acontecer aplicando ao redor dessa ferida. Então, nesse caso, você pode fazer a cada 12 horas, né? Ou pelo menos a cada 3 dias, no máximo 5 dias seguidos. Depois você já abre o espaço de tratamento, de tempo de aplicação do tratamento. Legal. Acho que muita informação, né? E teve bastante coisa assim, mais técnica também. Se tiver muitas dúvidas, às vezes o pessoal fica meio confuso, ou eu gostaria de saber mais sobre isso. A Graça tem dois livros que são muito bons sobre geoterapia. Eu tenho os dois, infelizmente, eu estou fazendo uma mudança de biblioteca aqui em casa. Estou com os livros tudo lá, eu não consegui achar a caixa que ele está. Mas ela tem, e eu não sei como que a gente pode ter os livros, aonde a gente pode adquirir esses livros, quem tem interesse. Então, nós temos alguns pontos de venda, né? A Harmonie, que a Dai na semana passada esteve com vocês, ou na outra, né? A Harmonie vende os livros. Nós temos, eu posso passar depois ali tem link ali no Instagram das lojas virtuais, mas você colocando na internet, né? Livro de argila medicinal, o poder da argila medicinal, já vai passar ali os pontos de venda, né? No meu próprio Instagram, pode entrar em contato, que a gente já redireciona, né, e passa para os locais de acesso. Tá? Eu não estou com o meu livro aqui também, ainda lembrei antes da live, eu vou lá na sala pegar e acabei organizando. O Rafael até colocou ali um link, ó, dos livros. Vai colocar provavelmente. Os tradutores são ótimos. E a Então, Dai gente. também vende, eu acho que no físico tem na loja física dela e tem na Harmonie também virtual. Tem a Aroma Life e tem outras empresas que também vendem, né? Que, sim. Às vezes, então, ali vão ter muitas informações confiáveis, né? Porque um dos receios que a gente tem é que a internet traz muita coisa interessante, muita coisa boa, né? A gente pode ter acesso a bibliotecas no mundo inteiro, né? Mas também tem informações que são duvidosas. Então, sempre que você quer uma informação correta, procure uma fonte confiável, né? E em termos de geoterapia, eu super indico, porque eu tenho os livros, eu sigo, eu indico e eu passo para meus interagentes também, né? Até para a questão de confiança, realmente do processo que a gente está fazendo, né? Que não é botar, como eu atendi um jogador de futebol bem famoso até uma vez, eu tratei o tendão de Aquiles dele, e ele dizia, esse negócio aí que tu passa na minha pele, tu fica sujando o meu pé, esse barrinho vai fazer o quê? Né? E aí depois vieram médicos bem renomados perguntando o que eu tinha feito que a recuperação do tendão foi tão grande que com a medicina eles não tinham conseguido, né? Então o barrinho, vai sujar a pele, precisa sujar a pele, né? Mas não é só um barrinho sujo, né? Tem toda essa questão que a Grace explicou ali, né? De por que ele funciona, como que funciona. Então, quem quiser saber mais também pode ler os livros, pode ir buscar essa informação, mas também pode vir fazer sessões, né, presenciais para sentir na pele, literalmente, o poder que tem a argila medicinal, né? Graci, um pouquinho, tá quase, a gente está se encaminhando para o final. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho que tu tá lançando um curso, uma imersão sensacional agora, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho, não sei se tu pode falar sobre isso um pouquinho.
Claro, vai ser uma honra. Então, estou lançando, né? Está em fase de lançamento, as inscrições fecham agora na quinta-feira. Chama a imersão é Intensamente o nome. O propósito da imersão é justamente a gente discutir sobre o impacto da mente na saúde do indivíduo. Então, por exemplo, fazendo já um link com a GEL, né? Aqueles que querem entender sobre os processos da mente, os reflexos disso no corpo e como tratar, esse vai ser o curso onde você vai conseguir realmente, assim, eu digo que são informações reveladoras, porque tá um curso muito aprofundado, independente da prática que você vai utilizar, esse é um recurso que vai te abrir, esse é um curso que vai te abrir a visão de compreensão dos impactos do teu sistema, da tua mente sobre o teu corpo e a tua emoção. Uhum. Qual é o trajeto que a gente vai poder passar por aí? Que sistemas que eu vou precisar tratar? Porque a gente fica muito baseado ali no sintoma, né? Tô com uma dor de estômago, boto um remedinho para dentro, aplica uma argilinha, né? Como o pessoal fala, em cima do estômago para aliviar. Mas o que tem por trás disso? Onde começou? E o que a gente pode, junto com a técnica que você vai intervir, fazer, né, de avaliação e de projeção aí de intervenção na mente do paciente, fazer ele compreender sobre isso, para mudar. Então, para poder tratar isso, né? E eu falo que é um curso que vai te ajudar a ter uma agilidade emocional e uma agilidade mental. Ou seja, captou a informação, viu o reflexo disso? Vamos ver como é que a gente trata, né? Então, tenho trabalhado essa semana nesse lançamento, porque não é um curso apenas para quem quer só saber sobre medicina chinesa, né? É para quem realmente está com a intenção de entender o contexto que tudo isso reflete no nosso corpo. Não precisa Então, ser só para profissionais. não, não. Na Qualquer verdade, o pessoa curso pode. foi todo montado para que entrar, por exemplo, eu tenho interesse, né? Eu quero aprender o que está acontecendo comigo, né? Todo o curso foi montado com a intenção de, claro, a gente vai entrar, quem tem medicina chinesa ou quem é da área da saúde, vai conseguir ter uma visão talvez um pouco mais ágil, mais ampla, né? Mas aquele que está começando agora, quer entender com o que está acontecendo, ele está muito bem desenhado para conseguir ver, olha, o que tu está fazendo contigo, quando as tuas emoções, a tua ansiedade, você está se deixando levar sobre isso, né? Então, é isso, é um curso que foi preparado assim com necessário, né, para todos nós nesse momento pós-pandemia que a gente está tentando retomar a vida agora e ainda muito impactado por uma mente muito restrita, há mais problemas do que liberdade. E, e se as pessoas quiserem fazer inscrição, é direto contigo? Tem algum link também? Tem o link no meu Instagram, tem um link ali na bio, já pode acessar, já vai para a página de acesso de informações que querem entender um pouquinho mais sobre o assunto, né? Já pode direto se inscrever ali. As inscrições vão só até terça-feira, a quinta agora, dia 30, né? Então a gente está também com vagas limitadas, porque preciso estar atendendo as necessidades de todos, né? Em questionamentos. Então é uma oportunidade, uma oportunidade de ouro para a gente aprofundar, né? Trouxe ali 30 anos de experiência de estudo só desse contexto emoção, mente e tudo mais para ajudar esse povo aí a enxergar isso de uma maneira diferente e profunda. E se alguém não tiver o contato ali, pode me perguntar, pessoas aqui do meu contato, pode me chamar ali que eu tenho o contato da Graça, eu passo direitinho também para vocês, tá bom? E Isso. vai só a última dúvida, é presencial ou é online? Não, ele vai ser online, mas ele vai ser ao vivo, né? A gente está programando já alguns cursos presenciais futuramente. Que eu vi várias pessoas aqui que não são de Florianópolis, por isso que eu estou te perguntando. Então, pode ser de qualquer local, pode fazer a inscrição. Qualquer local pode fazer inscrição, vai ser fácil acesso, né? Vai ser uma manhã inteira, né? Não vai ser, porque eu vou direto ao ponto também, a gente não vai precisar ficar um dia inteiro ali discutindo. Então, vai ser uma imersão mesmo. Você vai mergulhar nesse mundo e certamente vai sair diferente de como entrou. Legal. Muito bom. Então, é isso. Eu não sei se tu quer falar alguma coisa antes do fechamento. Ficou alguma pendência, alguma coisa que você lembrou que era importante falar e que eu não perguntei aqui, que a gente não comentou? Eu acho que as tuas questões foram bastante pertinentes, foram bem práticas, e eu acho que isso é o que a gente precisa validar enquanto informação no momento, né? Eu vou aproveitar, já que tu deu essa oportunidade, estou lançando agora, em setembro, outubro, um curso, uma imersão para treinamento de profissionais que querem ser multiplicadores da geoterapia, tá? Então, vai ser só... a ideia é que venha, a gente vai ter um final de semana de imersão, né? E vai ser
um curso de formação para profissionais que querem replicar essa informação da GEL. Então, eu vou passar todo o meu método, né? A pessoa já vai sair dali. E o intuito é fazer o curso e já ter a sua agenda programada de cursos a partir desse evento, né? Então, quem quer ser instrutor de geoterapia, já em breve já estaremos lançando a possibilidade de como é que vai acontecer tudo, né? Nesse momento eu estou bem voltada para essa imersão que vai acontecer dia 8 de junho, tá? Então, mais importante é passar sobre a gel. É isso. Então é isso, Grazi. Quero te agradecer bastante, assim, né, pelo teu tempo, pela tua dedicação, né, por estar aqui, né, por ser quem tu é, dentro de todas essas práticas, né, de toda essa orientação que tu dá para todo mundo aí. Né? E agradeço muito, muito, muito por tudo isso que tu foi praticamente um mini curso, né, dessa orientação toda aí. Eu tenho certeza que muita gente conseguiu esclarecer bastante coisas, né? E por tu ser uma pessoa assim tão confiável, né? Nessa área, em todas, né? Em tudo aquilo que tu faz várias coisas também, né? Então, muito obrigada por estar presente, muito obrigada por estar aqui, tá? E ó, espero que seja a primeira de muitas, muitos encontros, tá bom? Agradeço muito o convite e, assim, parabéns pelo trabalho de estar resgatando a seriedade das práticas integrativas de uma maneira diferenciada, muito respeitosa e informando, né? Que isso é o mais importante, dando acesso às pessoas a saberem onde elas podem procurar informação mais séria e não apenas baixar o Google ali, vão ver como é que faz e não se tem muita... Quando você tem informação, você sabe exatamente como rastrear e saber como aplicar. Quando você não tem, você precisa seguir um caminho, né? De série. Então, parabéns. Muito nobre da tua parte essa ação e precisamos discutir mais sobre isso. Né? Muito obrigada, pelo convite, pela oportunidade de falar dos meus trabalhos. Obrigada, muito obrigada, pessoal, que está participando aí ao vivo. Né? Eu sei que é um horário meio desafiador. Algumas pessoas que eu vi eu sei que estão no horário de trabalho, inclusive, né? Mas que estão tirando esse tempinho, né? E muitas pessoas eu tenho certeza que assistem pela gravação, né? E as dúvidas que estão tendo, que não foram esclarecidas aqui, sempre que tem uma live que tem ainda questões, as pessoas me mandam e eu estou encaminhando para as pessoas, para os convidados, né? Então, mesmo eu entendendo, que eu praticamente entendo de alguns assuntos aqui, mas eu procuro sempre enviar para os convidados, porque parece que é uma referência maior ainda, né? Então, podem continuar fazendo suas perguntas, pode mandar suas questões, que eu vou estar encaminhando para a Grazi também. Ou pode mandar direto para ela, para quem tem o contato também, né, Grazi? @doutora.graciela Medeiros é o meu Instagram, tá? Mas eu acho que já acessou ali, já colocou, né? Eu tinha colocado ali, mas se alguém tiver dúvida, pode me chamar que eu envio de novo, tá bom? Então, gente, ó, um beijo para todo mundo, um beijão, Graci, né? E logo marcamos o nosso café aí, nosso café terapia, que a gente está ensaiando por esse tempo. Tá bom? Obrigada. Beijão, Obrigada, gente. pela presença. Até mais.